Oi, boa tarde, tudo bem? Pois é como eu sempre falo para mim mesmo, né? Que antes de eu me conhecer, eu falava assim que eu não tinha sonhos. Eu não tinha sonhos, eu não sonhava. Se você chegasse em mim e perguntasse assim, Daiana, o que você quer ser? Sabe? Aquela velha pergunta: o que você quer ser quando você crescer? Eu falava assim: nada, eu não tinha aquele sonho, né? Eu não tinha, tem tantos sonhos porque eu achava isso impossível para mim, né? Eu achava isso super impossível para mim. Mas quando você começa a se conhecer, começa a se descobrir, começa a saber que você pode sim ir além, ir adiante, sabe? Você sabe que Deus existe, que tudo é possível na vida daquelas pessoas que crerem em Deus e crê em você mesmo, no seu potencial. E nas minhas orações eu sempre falava com Deus, né? Qual é o meu talento? O que Deus tinha ali guardado para mim, né? E eu sempre falava desse jeito para Deus. Porque eu não sei, meu Deus, o que fazer, eu não sei o que eu quero. E eu me lembro que Deus falou para mim assim, que eu tinha um tesouro muito valioso, sabe? Um tesouro muito valioso. Mas eu simplesmente eu achava assim, poxa, um tesouro valioso, ele deve estar escondido. Que Deus falou assim, você tem um tesouro valioso muito escondido dentro de você. E eu achava assim, não, esse tesouro, ele só pode estar escondido em algum lugar. Será que é no Nordeste? Será que é onde eu nasci, lá no Piauí? Eu pensava nisso, né? Não é, eu só pensava assim, é lá fora, só pode ser no Piauí. Alguém enterrou, alguém fez alguma coisa e deixou ele lá. E Deus quer que, e Deus quer que eu ache esse tesouro. Mas quando eu acho graça, porque quando Deus falou nesse tesouro, Deus falou foi para mim. Esse tesouro estava aqui dentro, tá aqui dentro. E eu precisava encontrar esse tesouro, né? Que ele ainda havia perdido, que eu nunca tinha descobrido. Então eu sempre procurava Deus. Onde está esse tesouro, né? E uma vez ele falou para mim: esse tesouro está dentro de você. Quando Deus falou, esse tesouro existe dentro de você, eu comecei a achar graça, porque, gente, olha a minha ingenuidade, né? De pensar que esse tesouro estava escondido em algum lugar no Nordeste para mim. Eu precisava encontrar esse tesouro, né? E ali era o quê? Porque eu não conseguia olhar para dentro de mim. Quando Deus, falou para mim que eu ajudaria muitas pessoas, a única coisa que vem em mente em mim é, meu Deus, se Deus disse que eu vou ter condições para ajudar pessoas, eu vou ajudar pessoas na palavra de Deus e ele também disse que eu vou ajudar pessoas em o quê? Em vida financeira, ajudar aquelas pessoas que precisam, né? Porque isso foi uma das coisas que Deus colocou no meu coração, ajudar o meu próximo, né? Ajudar o meu próximo. E eu pensava assim, não, para mim, Daiane, ajudar pessoas, eu só posso ganhar na Mega Sena, só isso. Só isso que vinha na minha cabeça. Eu só posso ganhar o quê? Na Mega Sena. E eu vou começar a jogar, porque se Deus disse que eu vou ajudar pessoas, problema na vida financeira, como que eu vou ajudar? Porque eu sou doméstica, não tenho sonhos, não tenho metas, sabe? Eu não tinha naquela época, não tinha sonho, não tinha metas, a minha vida era ali, né? Eu não tinha visão, não tinha visão. Então eu fiquei com isso. O que eu venho nessa história novamente? Eu quero que vocês entendam uma coisa. Se eu, assim que eu tivesse entrado na presença de Deus, assim que eu tivesse conhecido o Senhor de Deus, o Senhor Jesus, e eu tivesse parado um minuto sequer para me olhar para dentro de mim, eu não tinha passado por tudo isso que eu passei sem saber o que era. Não, porque eu olhava todos os meus redor. Para mim, todo mundo tinha capacidade, todo mundo poderia, menos eu. Por quê? Porque eu me achava incapaz,
né? Eu me achava inferior a outras pessoas, porque eu não tinha uma faculdade, né? Eu não tinha um estudo, porque eu tinha dificuldade de aprendizado. Então, tudo isso, eu era tímida, eu era envergonhada. Então, tudo isso impedia de eu parar um pouquinho e olhar para dentro de mim. Mas quando Deus falou para mim que esse tesouro havia aqui dentro, ele estava escondido aqui dentro, que eu precisava encontrar e era muito valioso. Eu comecei. E eu me lembro que eu estava fazendo curso de administração já. Eu me lembro que o professor falou, lá em gestão pessoal, ele falou assim: será que vocês se conhecem mesmo? Será que vocês se conhecem? Aí eu fiquei pensando, né? Eu falei, eu me conheço. Será que eu me conheço? Mas na verdade eu não me conhecia. Porque eu não sabia nem o que é que eu queria ser na minha vida. Eu não queria, porque eu sabia de uma coisa, eu tinha certeza, que eu queria ajudar as pessoas. Eu queria que Deus ajudasse as pessoas através de mim. Uma coisa eu tenho certeza, quando eu conheci o Senhor Jesus, eu quero ser serva, eu quero servir a Deus. Mas eu não sabia o que estaria escondido aqui dentro. Qual era o meu propósito? Qual é o propósito que Deus tem na minha vida? Então, quando você para você começar a analisar quem é você? Quem é você? Será que você realmente se conhece? Às vezes você diz, eu não tenho sonhos. Justamente por quê? Porque você ainda não parou para se analisar. Fazer aquele check-up, sabe? O que é o check-up? Eu penso assim, quando eu converso com as pessoas que eu falo assim, ó, quando você quiser se conhecer, você quer descobrir o que está acontecendo na sua vida, o porquê de muitas coisas estão dando errado, muitas coisas não estão evoluindo, não estão crescendo. Para você descobrir o seu propósito, você tem que começar a se analisar. Tirar um tempinho para você meditar em você mesma, sabe? Tudo isso eu aprendi com Deus, para poder eu aprender a me conhecer. E confesso, por mais que eu me conheço, mais coisas eu vou descobrindo que eu posso ser capaz sim. E eu comecei a analisar. Foi uma tarefa nada fácil não. Porque teve um momento que eu comecei a me analisar, eu falei, meu Deus, será que eu vou ser cantora? Agora imagina eu cantando, sem voz. Voz eu tenho, né? Mas, gente, só Deus na misericórdia. E eu lembro que uma vez eu falei, será que meu talento é ser cantora, meu Deus? Porque eu não sei, meu pai. Porque Deus tinha falado para mim que é algo que eu não imaginaria. Que ainda estava escondido, que eu precisava descobrir. Mas Deus não fala pra gente assim. Deus ele não vem assim e diz assim, é isso. Não, ele quer que você vai lá, explora mesmo. Ele gosta de ver você trabalhando, dando duro para descobrir qual é o seu propósito. Me lembre com esse negócio de cantora, falei para minhas meninas, né? Filha, eu acho que é cantora. Eu acho que Deus vai querer que eu seja cantora, porque eu ainda fiz até uma música. E olha que eu vou te falar. Eu fiz uma música bonita, contando toda a minha história, assim, tipo assim, tirando as coisas que eu tava vivendo, bonita mesmo. Eu só não tenho voz para cantar ela, mas ela tá escrita aqui, ó, na minha memória. E um dia alguém ainda vai cantar ela para mim. Porque tudo fez o quê? Fez parte do meu propósito. Deu me descobrindo. Aí eu vi assim, não é música. Não tem condição de ser música. Porque, meu Deus, quando a gente nasce com o talento de ser cantora, desde menininho você já quer ser cantora. Você já tem o dom de cantar. O dom de falar, de dar voz linda, maravilhosa, de cantar afinada e tudo mais. Isso não é. Então vai lá eu tornando. Continuei lutando, continuei lutando. E até que chega aquele momento que você acha graça. Porque quando você vê, é coisas que você teve desde sempre, mas você nunca imaginou que aquilo seria o teu talento, que aquilo seria o teu propósito. Coisas que você não imagina.
diante de Deus, se eu não tivesse me analisado, pedido para Deus me ajudar a descobrir esse talento. Descobrir esse talento. Meu Deus, me dê um talento. Eu pedia para Deus, me dê um talento. Eu sei que eu já tenho, eu sei que eu já tenho o talento de ser serva, de falar do Senhor. Mas eu preciso ter um talento que me faça crescer financeiramente, Senhor. Porque o Senhor não é Deus que faz nada pela metade. O Senhor não vai querer que eu viva de migalha, na mermice, dependendo dos outros. Não, Pai. Eu sou fiel, Senhor. Então, me dê algo. E ele, simplesmente assim, eu analisando, pegando os quebra-cabeça, tipo quebra-cabeça, e analisando os pontos, analisando até eu cheguei naquele objetivo. Eu não vou falar ainda, porque um dia vocês vão saber, sem precisar eu falar, tá? Sem precisar eu falar. Muitos vão saber o que que é. Sem precisar eu abrir a minha boca para estar dizendo para vocês aqui nas redes sociais. Porque vocês, por si própria, vai saber qual é, o que que é. Isso que eu procurei tanto, achando que estava escondido no Piauí, achando que estava escondido atrás dos morros, debaixo dos morros, achando que as pessoas tinham cavado e botado lá. E não, ele estava assim na minha cara. Mas eu me lembro de uma vez, assim, bem no comecinho da minha entrega para Jesus, que Jesus falou assim. Ele falou um dizerzinho assim, eu não me lembro muito bem, mas eu vou falar assim com as minhas palavras. Ele falou assim: a sua riqueza está no seu medo. A sua maior riqueza está no seu medo. É o quê? Qual é esse medo, Deus? Só que naquele tempo eu não analisei bem, eu comecei a ficar pensando coisas que não tinham nada a ver. E hoje eu entendo por que Deus falou isso. Porque hoje a minha maior riqueza é o Espírito Santo. Mas e a outra riqueza? Ela estava escondida atrás de quê? Do medo. Qual é esse medo? O medo de falar, o medo de agir, o medo do que os outros iam pensar. Só que naquele momento eu não pensei nisso, de jeito nenhum. Mas essa palavra, quando Deus ele fala com você, a palavra pode passar, acho que uma vida inteira, você nunca vai se esquecer daquela coisa forte que ele falou para você. Porque se estava atrás do meu medo, então o que que era, meu pai? Isso tão grande, tão valioso, que está aqui dentro de mim, que o Senhor disse, e que está escondido atrás de um medo. Aquilo que eu tenho mais medo que vai trazer a minha maior riqueza. Uma das minhas maiores riquezas, né? Minha maior riqueza não, minha maior riqueza é Deus. Uma das minhas maiores riquezas. Porque quando Deus falou assim, que o meu medo é o que trarás a riqueza, ele não está fazendo de espiritual, ele fala da financeiro, não é do espiritual, porque ele sabe que a maior riqueza de uma pessoa é quando ela recebe o Espírito Santo. E a outra maior riqueza na vida dela, financeiro, né? Que Deus ele faz tudo assim perfeito. Se ele quer honrar um servo, ele não vai te honrar no financeiro, ele não vai e vai deixar de honrar a tua família, ele não vai deixar de honrar sua vida espiritual e só pela metade, não. Ele faz tudo por completo, né? A partir do momento que você é fiel, você faz tudo conforme a vontade de Deus, a bênção sua vai chegar. Ele te prepara, né? Porque primeiro tem a preparação. Então, Deus, ele é perfeito. Então, quando eu comecei a descobrir, eu já comecei a fazer. Deus já me deu o primeiro passo. Vai, você já tem que começar, porque nada começa do céu. Cai do céu, né? Então, vamos lá, bota a mão na massa e vamos. E eu comecei. Tô aqui, né? Graças a Deus eu tô aqui. Então, é por isso que eu falo. O primeiro passo que você tem que fazer é se conhecer. A partir do momento que você se analisar e tirar suas próprias conclusões, porque o Deus, ele não dá nada de mão beijada. É isso, não. Ele dá o quebra-cabeça, ele gosta de te ver analisando, usando a inteligência, a sabedoria, para que você por si próprio descobre qual é o teu talento. Que você, se você, desde pequena você tem, mas você nunca tinha descobrido. Para você ver, porque todos nós, gente, todos nós, os seres humanos, temos um talento. Ninguém nasceu sem talento. Deus deu para cada um de nós, conforme a capacidade de cada um. Uns evoluem, outros não. Porque talvez,
Muitos ainda estão assim, ó, com ele escondido, que nem eu tava. Escondidinho, que não saía para lugar nenhum, que não ia ser descoberto. E foi o próprio Deus que me ajudou. Se não fosse Deus, eu ainda era uma mulher sem sonhos, sem metas, sabe? Mas o Senhor Jesus, ele vem mesmo é para mudar tudo, para dizer eu vou mudar e pronto, porque ele é o Deus que faz as coisas impossíveis. Aqueles que ninguém dá nada, é aquele que ele pega, ajeita e depois coloca lá onde ele quer colocar. Então, se o meu, para mim serviu me analisar, me estudar. Você já se estudou? Pois é, se estuda. Desde quando você se lembra de quando você se lembra de que você é gente, começa a se estudar. O que você gostava de fazer? O que trazia mais prazer? Com as amigas, o que você era para suas amigas? O que você trazia quando você estava conversando com as suas amigas? Qual era a reação dela ao conversar com você? Hein? É isso que nós devemos. Todos nós temos um talento, sabe? Deus, ele dá para cada um de nós. Então, Deus é maravilhoso, né? Ele sempre tá assim, que nos ajudando. Ele não vai dar um para um e outros não. Jamais, jamais. Nós somos filho de Deus. Então, ele nos dá para cada um conforme a sua capacidade. Agora, cabe a cada um querer descobrir e explorar, né? Porque não adianta nada você descobrir o seu talento, descobrir o que você quer, o que Deus quer para você, e você ficar aí parada esperando o milagre cair do céu. Deus faz o milagre, sim, porque só Deus faz milagre, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Você coloca o pé e Deus coloca o chão. Coloca o pé e Deus coloca o chão. E confia nele. Quando você descobrir, Deus, o que eu faço então para mim jogar isso para fora? O que eu faço? Ele vai dar a direção. Obedeça. Enfrenta. Tem medo, tem vergonha. Ah, eu não quero, mas Deus falou? Não é isso? Vai em frente, tá? Porque Deus mandando não tem como dar errado, tá bom? Então é isso, se analisa. Estude a você mesmo, porque você é uma máquina de sabedoria. Você é muito inteligente. Só você que não sabe disso, mas precisa saber, descobrindo, tá bom? Descobrindo quem é você. Quem é você? Eu não sabia quem era eu, mas eu tô descobrindo aos poucos. Cada vez que eu descubro, eu sei que não há nada impossível para nosso Deus. Quando a gente faz a nossa parte, confia nele, dá tudo certo, tá bom? Um abraço, que Deus abençoe vocês, tá bom?